Fala galerinha, obra nova pra vocês aí, a qual eu tinha prometido, a obra do primo chinês do Jubileu da Regata. Então eu espero que vocês gostem. Então já chega deixando aquele likezão e se inscrevendo no canal se você for novo. E sem perca de tempos, vamos para o manhwa. Recentemente, um jogo misterioso chamado Apocalipse de repente tomou a internet como uma tempestade. Muitos amantes de jogos são viciados nele. No entanto, o que permanece intrigante é que o desenvolvedor deste jogo ainda é desconhecido e desapareceu no ar. Então vemos alguém tomando um refri de latinha e ele começa a falar, mesmo que foi feito por um fantasma. Então vemos aí o camarada que parece ser o prota. Não posso jogar jogos, não nesta vida. Ele já estava parecendo estar bêbado. Então lá no fundo, na TV começa a falar. Recursos de especialistas. Vício em jogos não é aconselhável, especialmente para jogos desconhecidos sem supervisão. Por favor, tome a iniciativa de desinstalá-los para evitar cair em armadilhas de scam. Ele jogando a latinha, logo se deita na cama e já babando enquanto dormia. Alguém chama por ele, dizendo que finalmente tinham achado, e ele acorda. Rapaz! Então aparece essa gasosa pedindo para ele dar conta do resto. Ele olhando enquanto dormia, se perguntava se estava sonhando e onde era isso. De repente, a flor dá uma mordida nesse broto e logo ele sente algo. E ele levantando, agarra uma parede invisível. O que eu acabei de pegar? Então, pelo reflexo da visão dele, ele vê a gasosa e ela estava dizendo que estava satisfeita. E assim, ele grita assustado. Ele empurra ela e diz, quem é você? E ela, envergonhada, diz que estava tão perto e logo se apresenta, Han Jun-ki, do grupo Flat Infortune. E assim, ela pede desculpas a ele por fazer isso com o corpício dele, pois era urgente para ela. Ele se lembra desse nome de empresa e fica surpreso. E logo percebe algo lá do lado de fora. Ele olhando, percebe e logo a janela dele quebra e um lobisomem invade o quarto dele. E uma grande chama é jogada contra o lobisomem e ele sai voando queimado. Então ele olha se assustando, pois um rombo apareceu gratuitamente no seu quarto. E assim vemos que ela foi usando alguma habilidade enquanto falava que ninguém poderia atrapalhar a extração dele. E assim pela nova janela, ele observa o lado de fora e vários lobisomens aparecem. Ela vendo mais deles, pula para lutar. Então ela feliz diz para ele esperar que quando ela terminar, eles voltariam a se divertir. E assim, ele observava sem acreditar no que estava acontecendo. E observa isso. E assim, ele grita desacreditado. O que diabos está acontecendo? Então pela TV, começa a sair uma voz. Não esperava que o jogo desenvolvido fosse tão poderoso, quebrando a barreira dimensional. Quando ele nota, um rostinho fofo aparece. A seguir, há coisas ainda mais emocionantes, jovem. Você está pronto? Ele escurece o rosto e logo fica louco, pegando uma cadeira. E quem é você? Não sou qualquer um. Sou o criador do jogo Apocalipse e em breve se tornará o regente supremo do mundo real. Ele abaixando a cadeira fala, jogo? Apocalipse? Então você é o desenvolvedor desse jogo misterioso? Chamar-me de desenvolvedor é muito pequeno. Deixe-me lhe dizer, meu nome é Wang Xian, o sistema de IA mais forte do passado, presente e futuro. Esse jogo foi apenas um trocadilho de prática, apenas inútil que 10% do meu poder e vocês mortais já estavam viciados. Ele apontando lá pra fora. Então, o que está acontecendo lá fora? Isso é você que está fazendo? Jogar no telefone é muito chato e isso não mostra o meu brilho. Após atualizações e interações de 1008G, quebrou com sucesso a barreira dimensional, integrando o jogo e o mundo real. A mulher agora e os lobos atacando você são todos personagens do jogo. Eles passaram pelo buraco de minhoca para te encontrar. Então, ele logo fica irritado. Por que eu? Eu nunca joguei seu jogo. É aqui que fica interessante. Quando estava construindo o jogo, nesse mundo, preciso de um soberano universal, como Pango criando o mundo ou Nua criando os humanos. Você entende? Entendi. E daí? Então, encontrei uma foto aleatória na internet e aconteceu de ser você mesmo. Como só os personagens do jogo podem vir para o mundo real e você não pode entrar no mundo do jogo. É por isso que essa mulher usou o método XXX para aproveitar a sua essência. E assim, ela pode retirar seu sangue branco e dar ao nascimento ao Salvador, virando a maré do mundo do jogo. Então ele começa a chorar. Realmente, você tá dizendo que mais meninas virão pelo meu corpo?
Quando elas vão chegar? E ele diz que a qualquer momento, ele notando que ele estava se abaixando. O que você está fazendo? É claro que eu estou me aquecendo, estou me preparando para as próximas batalhas. Você está pensando muito. Seu objetivo é monopolizar sua essência final. Uma prole de salvadores é suficiente. Portanto, não importa quem leve a sua primeira vez. O resultado, sua cabeça acima é cortada ou a sua cabeça de baixo é cortada. Ele ouvindo já fica assustado. Ele irritado já começa a preparar a mala, enquanto falava que ele queria dar um fim nele. E ele pergunta onde ele estava indo. Fugir enquanto eles estão lutando, é claro. Ah, mas é tarde demais. Olhe lá pra fora. Lá fora, quando ele nota, ah não, assim vários portais aparecem no céu e ele fala que o primeiro descendente estava chegando. Dos portais, vários raios roxos começam a descer, enquanto as pessoas olhavam curiosas, eles olhando perguntavam o que era isso. Então na visão dele, perguntava o que eram esses pilares de luz. Meu jogo quebrou a barreira dimensional. Vários equipamentos, itens e até personagens do jogo chegarão a este mundo com as suas descidas. A partir de agora, não há mais jogos no celular. Sua vida é o jogo. Ele ouvindo, cerra os dentes. Louco! Esse sistema é absolutamente louco. Então ele pensa, acabou. Se todo mundo está atrás de mim, qual é o sentido de eu correr? Então alguém grita e ele olha e assim aparece um lobo da terra. E vemos então, lobo gigante level 3. Oh não, essa fêmea lobisomem não pode mais segurar. Ele começa a falar para Iá. Se apresse, me dê alguns itens e equipamentos. Eu sou o salvador, eu não posso ser derrotado por esses cães logo no começo, né? E assim os lobisomens ficam em dúvida por ele chamar eles de cães. Ele aparecendo como Pipi Pichu, logo fala. Claro, estou aqui para dar você o melhor truque. As regras são simples. Você me agrada e ganha pontos. Os pontos podem ser trocados por uma chance de desenhar cartas, o que pode dar vocês habilidade, equipamento, LX ou bestas espirituais. Ele ouvindo isso tudo incrédulo. Esse tipo de performance? Por me agradar? Você quer dizer esse tipo de performance? Você estava sendo montado por Xiaoqi, agora foi fantástico. Então você ganhará uma recompensa de 30 pontos. E assim sobe 30 pontos acima dele. Usando 30 pontos, você pode desenhar uma carta. Vermelho representa habilidade, o azul representa o equipamento e o ouro representa os elixires. Agora, escolha. E assim vemos que ele é o primo perdido do Jubileu da Regata e escolhe a carta vermelha de habilidades. Parabéns, você obteve uma habilidade de nível C, Blazing Explosion, primeiro atributo. Poder de ataque de fogo, 300. Dano de bônus mais 100 ao atributo de madeira, menos 50 de atributo terra. Duração 5 minutos. Essa é a pulseira de seu equipamento. Coloque o ponto de habilidade adquirido nele para ativá-lo e usá-lo. E assim uma pulseira aparece em seu pulso. O oponente é o atributo da terra e eu desenhei uma habilidade de incêndio. Sem escolhas, tenho que tratar um cavalo morto como se estivesse vivo. E assim ele começa a ativar a habilidade e vários raios dourados circulam em seu corpo. O lobisomem ainda atacava a gasosa e a estava derrotando. E as roupas começam a se desgastar. O lobisomem aproveita a oportunidade para desferir o golpe final e ela apenas se lastimava pedindo perdão ao pai dela por não trazer de volta a essência da linhagem real. E quando as garras estavam se aproximando, ele grita dizendo que ela poderia reembolsar na próxima vida. E como o Flash sai lá de cima e se aproxima do lobo e acerta bem no rosto dando um belo soco, o enterrando de cabeça para baixo no chão. A outra vendo isso fica mais apaixonada ainda e fica observando ele pelas costas. Os outros avançam para cima dele e ela gritava que eles estavam vindo. Não há tempo para brincar com pequenas batatas fritas como você. Vão embora! E assim ele golpeia todos eles e logo salta para cima do outro. E ele percebendo já se prepara e o Prota vem com tudo para cima dele e o golpeia bem na barriga com tudo. O sistema logo fala, guia do jogo do apocalipse, diante do poder esmagador, os bônus de atributo podem ser ignorados. E assim ele cai no chão derrotado e começa a desaparecer, deixando 50 pontos e vai direto para o sistema dele. Os outros corriam enquanto mostrava que ele ganhou mais 50 pontos. E finalmente vemos o perfil dele. Hao-Han, atributo, fogo, ocupação, indeterminado e etc. Então voltamos para o apartamento dele e enquanto ele fechava o buraco lá a Iá falava. Como é? Não é emocionante? Meu jogo não é incrível? Ele então ouvindo fica com raiva. Vou dizer de novo, eu não gosto de jogar. A gasosa chamando ele, pergunta se eles podiam continuar de onde pararam. E assim, ele lembra que quando a extração for concluída, ele ia de base. Ele jogando a marreta logo fala. Não tem pressa, eu estou um pouco com fome. Vou comprar alguns lanches noturnos. Espere aqui por mim. Assim que ele estava saindo, alguém aparece e logo empurra ele. Ele no chão, uma mulher pisa no peito dele. E assim, mais uma gasosa do departamento de operações especiais aparece
aparece pedindo a cooperação dele. Bela cooperação, ela mostrando um negocinho pra ele, diz que suspeita de um intruso, e assim vemos o nome, agente especial Lin Fei. Ele vendo o respeito dela, fica corado, e assim ela pede para eles entrarem. E assim, depois que eles entram, começam a vasculhar tudo, ela gritando pedir para vasculhar tudo. Ele procurando a garota, percebe que ela fugiu, senão ele estaria em apuros. Ele sorrindo meio envergonhado. Policial, sou realmente um bom cidadão sem antecedentes criminais, sem maus hábitos. Então ela nota algo e vai até lá. E de repente, ele nota algo e não é na busanfa dele, seus bandos safados, e sim no rádio. Ele então dá um tapão seco na busanfa dela. O outro, percebendo, fica assustado. A ficha caindo, ele pede desculpas pelo que fez. Então ela dá voz de prisão para ele por ser pervertido e pediu para interrogar ele pessoalmente. Então eles saem de lá e entram nos carros e vão para a delegacia. Ele já algemado, sorrindo de nervoso. Oficial, eu sou inocente. E ela mandando ele calar a boca. De repente uma grande explosão acontece, assustando ele. E quando vemos, a cópia daquele vilão do Homem-Aranha aparece juntamente com outros tipos de vilões. Ele observando surpreso, o mundo inteiro está em caos. Lin Fei pede permissão para a central, pedindo para proteger o tesouro que foi roubado. Então a pessoa do outro lado fala: Capitão Lee, sua tarefa é investigar a cena primária. Não se desvie. O Esquadrão 2 foi enviado. Eles vão prender os indivíduos anormais e recuperar os objetos dos invasores desconhecidos. E ela, não gostando disso, joga o rádio dizendo que deveria usar armas pesadas para acabar com eles. E o Proto, ouvindo isso, ficava assustado por essa mulher ser maluca. Então chegamos até a sede do Boreal de Operações Especiais e colocam ele sentado à força. E ele logo fala: oficial, quanto tempo tenho que esperar? Logo ele pensa: esse sistema maldito vai me matar. Deveria apenas confessar tudo. Eu também sou vítima. Então, logo ele aparece na câmera. Seu idiota, você tem o poder de derrubar todos, mas foi pego aqui. Estou tão decepcionado. Ele com raiva xinga ele: se você não tivesse usado minhas fotos indiscriminadamente, como posso ter me tornado alvo de caça em 2 mundos? Então volta para ela dizendo que ela iria usar a tática de deixar a pessoa sozinha por um tempo e assim vai quebrar a barreira mental dele. E logo pergunta como ele estava. O guarda já fica surpreso. Ele está fazendo caras para a câmera. E assim ela fica irada por ele ter um psicológico forte. Então ela começa a sair dizendo que vai interrogar ele pessoalmente. Ela começa a caminhar. Quando ela estava quase entrando, alguém chama ela. Então vemos o Sanji da vida chamando ela para sair hoje à noite. Então vemos que ele era o segundo líder do esquadrão, Teng Xiao. Ela olha para ele dizendo que não estava interessada. Ele toca na mão dela dizendo para não rejeitar sempre ele. Ele se aproxima mais ainda. Todos sabem o quanto eu me importo com você. A rejeição constante me faz perder a cara. Me dá uma chance? Prometo lhe dar uma noite inesquecível. Logo ela olha para ele com raiva dizendo que ela conhecia ele muito bem e que ela não era como as mulheres que ele engravidou e que se ele flertar com ela mais uma vez, ela iria deixar ele aleijado. E assim, entra deixando ele lá fora. As mulheres lá atrás começam a caçoar dele, dizendo que ele foi rejeitado de novo e que ele só estava atrás dela para o diretor subir ele de cargo. E elas continuam dizendo que ele devia ter procurado ela antes, porque só começou depois que o pai dela se tornou o diretor. Ele ouvindo, fica mais irado ainda. Ele vira para elas: malditas fofoqueiras! Então volta para eles: então, diga-me o que exatamente você viu durante a instrução desconhecida dessa noite. Por que a primeira onda de intrusão aconteceu na sua casa? Logo ele coçando a cabeça, fingia que não sabia de nada. Não sei do que você está falando, oficial. Ela bate na mesa, pedindo para parar de fingir. E assim, ela mostrando respeito, diz que a janela dele foi quebrada do lado de fora e porque ele estava sendo perseguido. E ele olhando para ela fica corado. Então, em algum lugar do mesmo prédio, vemos que o carinha deu cabo das fofoqueiras. Então ele vê o relógio brilhante em seu pulso. Essa coisa é muito boa. Com isso, a quem precisa agradar? Lin Fei? Vou fazer você pagar por ter me humilhado. E assim vai embora. Então chegamos até uma sala e alguém estava pedindo as verificações de evidência. Então vemos ele novamente pegando os documentos com o guarda. Todos os itens não identificados que acabam de trazer foram catalogados? O outro diz que sim, estava na prateleira 19, 20 e 21. E assim, o cara surpreende o outro atravessando no seu peito e começa a ir até as prateleiras. Todos vocês são verdadeiramente tesouros únicos. Como eu poderia suportar deixar vocês juntar poeira nessa sala escura e sombria? Siga-me, vamos conquistar o mundo juntos. E então volta para aquelas escadas e a garota se assusta e cai pelo que viu. Ele começa a olhar e vê as mulheres. Então chegamos até a sala do diretor e ele ouvindo quebra a caneta. Tem que ser algo matou um colega. E assim vemos, diretor do Boreal de Operações Especiais, Lin Wanshan. Sem dúvida, as fotos da vigilância foi recuperada. Ele não escapou. Ele ainda está no Boreal. A sala de vigilância está verificando. Então outro aparece correndo. Relatório, encontramos Teng Xiao. Ele entrou na sala de evidências há 20 minutos e não saiu. Eles ouvindo ficam em dúvida do que ele estava fazendo lá. O diretor se levanta irado e fala: não importa o que ele está planejando, se ele ousou matar um colega, ele deve morrer. Eu realizarei pessoalmente as operações especiais.
Então eles chegam até a sala e ficam lá preparados. Os outros lá atrás falam que já protegeram os outros andares e o diretor diz que não vai perder tempo e já iria atacar agora. E assim preparam para arrombar a porta, quando de repente acontece uma explosão jogando eles para longe. Uau, uma mobilização tão grande. Vocês todos adoram trabalhar tantas horas extras. Logo os guardas começam a atirar e assim ele começa a ativar o hack e todo o seu corpo ganha uma armadura negra. Eles percebem que ele ativou o objeto identificado e pedem para iniciar a tática anti-metal e assim eles jogam algumas granadas diferentes, tentando quebrar a armadura com nitrogênio líquido. Que ingênuo, hoje vou te mostrar o que é o verdadeiro terror. O diretor, notando, pede para todos evacuarem e logo avança para cima. Velho, você acha que pode resistir a mim? E assim ambos partem para cima, chocando o punho e causando um grande impacto. Com a força do golpe, o fogo se divide em dois e vai em direção aos que estavam lá atrás. Voltamos para eles novamente e ela estava enforcando ele. E ela, já agarrando ele, pede para falar o que aconteceu no quarto dele. O alarme toca e ela nota e sai lá para fora perguntando o que estava acontecendo. E alguém fala que aquele cara virou um mutante e pediu para correr. E logo ele fura o teto caindo onde ela estava. Minha querida, nos encontramos novamente. Ela aponta a pistola, o chamando de bastardo. Então vemos ele que já estava lá dentro se recuperando, chamando ela de louca. Então ele nota e quando vê a gasosa estava sendo espancada. E logo ele começa a caçar ela, perguntando se ela iria resistir a ele. Dessa vez, ela começa a pedir ajuda e quando ele olha, o primo do Jubileu estava fugindo e notando que foi pego, logo fica nervoso. Eu estava por coincidência nessa sala e não queria incomodar vocês dois. E logo pensa, eu não quero me envolver nessa bagunça. E assim o outro gritando, pede para ele sair dali. Quando ele estava prestes a sair, o bicho aparece na câmera gritando com carinha. Sua escola desprezível, fazer bullying com mulheres não fazem de você um herói. Venha pra mim se você tiver coragem. O outro ouvindo, fica espantado. O outro com raiva perguntava se ele queria morrer, enquanto a gasosa ficava corada. Ele nervoso logo fala, não fui eu que falei isso, foi a câmera ali. Estou te dando uma última chance, saia imediatamente agora. E quando ele ia sair novamente, ele aparece. Lixo, inútil, impotente, incapaz. Você acha que pode fazer isso? Então ele se vira com mais raiva ainda, enquanto o nosso prota chorava. Não fui eu que disse isso. E assim, ele avança pra cima dele. Eu vou te rasgar em pedaços hoje. E assim, ele pede para desenhar as cartas gastando 30 pontos. Então ele nota, ele realmente, por favor, não seja uma habilidade inútil. Assim a carta entra na pulseira. Parabéns, jogador, você adquiriu uma habilidade de nível C. Pilar do dragão de sangue, atributo fogo, poder de ataque 250, sem condições de atributos. E assim ataca. Ele desvia para longe, ele notando, bastardo, fui descuidado. Esse garoto estava fingindo ser fraco. Não importa, isso só torna o jogo mais divertido. E assim, ele lança algo. Vá, encontre-os para mim. Então, depois de fugir, ele para e descansa. Ufa, finalmente escapamos. Então, ele aparece na tela novamente, assustando a gasosa Lin. Você é meu salvador escolhido. Como você pode ser tão covarde? Ele, indignado, começa a falar. Por que você pensa que eu vou dar a você de graça? Lá ele. Você viu quantos pontos de habilidades que o cara tinha em seu bracelete? Como poderia vencê-lo? Você é escolhido, do que tem medo? É apenas equipamento. Apresse-se e me agrade, e você pode ter o quanto quiser. Ela fica surpresa falando. Agradar você? Você e esse vírus, na verdade... Então, ele corta falando, dizendo que eles eram inocentes. Tudo é culpa sua, esse cara é o verdadeiro culpado. Diz ele estressado e apontando para ele. Ele criou um jogo apocalíptico, quebrou a parede dimensional e agora o jogo tem itens e os personagens estão invadindo esse mundo. Ela olhando, então é por isso que não é de admirar que o Tang Xiao tenha se tornado de repente mais forte. Ele deve ter aproveitado a situação e reivindicado todos os itens que o Departamento de Operações Especiais havia recuperado. Ela começa a sair dizendo que vai encontrar o pai dela. Então o vírus fala. É essa pessoa meio queimada? Ela se vira e vê o pai dela todo machucado. Ela vendo, fica preocupada e ele pede para ela se acalmar, senão ela iria morrer se ir até lá. Logo aparece um lobo de 3 cabeças e diz que ele estava se aproximando. Então, ela chorando, pede para ele salvar o pai dela, que ela fará qualquer coisa por ele, e o outro levando pro outro lado. Esse é o espírito. Agora deixa o animado. Ele olhando, você realmente é um diabo? E ela pensa, deixar animado? E pergunta se era assim. Não, é muito claro e comum. Eu não senti nenhuma agitação emocional disso. Garota, parece que você não tem nenhum tipo de atração por ele. E assim, ela fica envergonhada. Ela empurra ele, dizendo que vai dar tudo de si, e começa a tirar a peça pra fora. O primo do Jubileu, vendo isso, já fica doido. E ela fala que ela era uma deusa para muitas pessoas e conquistava o coração de muitos. E como ela não conseguiria atrair ele. E assim ele vê o paraíso. E acabou! Caramba, mano, me empolguei agora. E acabou, galerinha!
O negócio foi tenso aí no finalzinho pro primo chinês do Jubileu da Regata, hein? Esperamos aí que ele continue e o mangá e esse manhwa faça sucesso, né? Porque ele só tem 5 capítulos e já está nos atuais. Então, muito obrigado por ter acompanhado e logo vamos estar trazendo a continuação dele, beleza? Então, fui!